Olá, vamos dar início ao nosso estudo por meio de uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para estudar um pouco mais, para aprendermos. Pedimos o Teu Espírito Santo agora ser o nosso professor. Fala conosco, guia-nos, ensina-nos. Que não sejamos nós, mas seja Cristo em nós, a esperança da glória. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos continuar nosso estudo. Nós paramos em Êxodo, capítulo 14 agora. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 14, ainda falando a respeito dos olhos. Nos versos 10 a 12. Vai lá, meu amor. Êxodo 14, 10 a 12. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito, para que nos tirasse de lá, para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que é melhor nos fosse servir aos egípcios do que morrêssemos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo... Até aqui, então. Até o 12. Muito obrigado. Aí nós vemos o seguinte. No verso 10 foi dito que eles levantaram os olhos. Então, algo muito interessante. Eles estavam caminhando. Provavelmente estavam... Muitas vezes dá para se pegar a forma literal. Então, eles estavam olhando para baixo. E aí levantaram os olhos. Ou é a maneira de dizer que eles viram, né? Algo que eles não estavam vendo antes, de repente eles... Mas dependendo do sentido como for pego, a maneira creio que seja mais literal. E indica você tomar consciência, levantou os olhos. Só que é algo interessante. Na verdade, nós vamos ver aqui, Deus tem um princípio. Agora acabei de ter um entendimento melhor. Eles estavam olhando para baixo mesmo. O que o povo falou logo em seguida? Reclamou, né? Por que nos trouxe nesse deserto? Melhor ter sido morrido. Então, assim, no coração deles já havia descontentamento. Eles já não estavam contentes, já estavam incomodados, já tinha alguma coisa ali. E essa foi só a gota da água para eles pegarem e reclamarem e falarem um monte. E é isso que geralmente acontece. Às vezes quando a gente reclama, sai reclamando e tal, no momento que fica reclamando, geralmente não é onde começou. Começou lá atrás, alguma coisa ficou guardada no coração, algum rancor, alguma mágoa, alguma coisa que não está bem resolvida dentro de si mesmo. E de repente chega uma coisa lá e reclama. E muitas vezes o que se reclama nem é algo digno de reclamação. Nesse caso, poderia ser. Na verdade, poderia ser se eles estivessem sendo liderados somente por seres humanos, aí estariam numa fria, mas Deus estava liderando, então a falta de conhecimento do Deus verdadeiro é que levou eles a isso. Mas eles já tiveram evidências de Deus, lá no Egito, Deus fez milagres, coisas assim, tremendas, impossíveis de serem feitas por qualquer pessoa. Então faltou fé para eles. Mas seja o que for, o egoísmo, o descontentamento, que hora estamos aqui nesse deserto e tal, levou eles ao quê? Estarem cabisbaixos, olhando para baixo, assim, isso está muito difícil, está tudo ruim, então ficarem reclamando e tal. Então eles já estavam com um espírito murmurador, já estavam com uma atitude corporal de depressão, eles estavam ali deprimidos, tristes, e em vez de estarem agradecendo, porque já tinham muitas coisas boas, sim, vai ter dificuldades, mas Deus está conosco, vamos estar felizes e tal, não, eles estavam ali cabisbaixos. E de repente, quando levantam os olhos, ainda vem mais problemas, né? Deus tem um conselho para nós a respeito disso, sabia? Vamos ver aqui, vou deixar marcado. Provérbios, capítulo 4, no verso 25. Provérbios 4, 25. A gente vai passar por esse verso mais para frente, se Deus quiser, mas vamos já ler agora. Vai ter a mesma palavra, vai lá. Os teus olhos olhem para frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Muito obrigado. Então veja só, agora sim. Deus nos recomenda olhar para frente, não para baixo nem para cima, diante de ti. Olhar as pessoas nos olhos, andar
olhando de forma reta, não superior, você achando, eu sou bom, tipo, olhando assim com os olhos que estou por cima, assim, e nem assim, estou por baixo, não. Nós devemos nos humilhar perante Deus. Devemos ter uma postura humilde, mas não andar nem soberbos e nem humilhados perante pessoas, porque Deus nos exalta, mas não para nos exaltarmos acima dos outros, mas para sermos iguais. Então Deus nos perdoa e agora eu sei o meu valor e é o mesmo que os outros. Então, equilíbrio, esse equilíbrio só vem de Deus. Veja que interessante, né? Os teus olhos olhem diretamente diante de ti. E agora nós temos alguns outros versos. Gênesis capítulo 13, verso 14. Vamos ver lá. Algumas coisas interessantes. Gênesis 13, 14. Pode ler aí. Gênesis 13, 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Muito obrigado. Então veja só. Levanta agora os teus olhos e olha. Então Deus também pediu para ele levantar os olhos e olhar. Então temos aqui mais um contexto em que Abraão, alguma situação, ele estava olhando para alguma outra coisa, estava ali, e Deus disse, levanta os olhos. E ele levantou e olhou. Aí, quando nós vemos outro verso, como vai trazer esse Deuteronômio 4:19. Vamos mais para frente agora aqui. Deuteronômio capítulo 4, verso 19. Vem aqui. Que não levante os teus olhos aos céus e veja o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército do céu, e seja impelido a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Olha que interessante. Então, para levantar os olhos, primeiro, minha visão deve estar em uma situação mais abaixo. Se eu estou olhando para baixo, levanto os olhos e muitas vezes olho para a horizontal, para o horizonte, para ver o que está à frente. Mas muitas vezes eu já estou olhando normal, mas se eu levantar de novo os olhos e ficar o quê? Olhando para aqui diz, né? Não é que a gente não pode olhar para o céu. Pode, mas com que objetivo? Não levantes os olhos aos céus e vejas o sol, a luz, todo o céu, e sejas impedido a quem te inclines perante eles. Então, é importante nós entendermos que eles vinham de culturas que adoravam a natureza, os animais, o sol, a lua, as estrelas. Então, para que eles não houvesse risco deles, ou o risco fosse mínimo deles adorarem essas coisas, eu disse, não fique contemplando, não fique olhando, não levante os olhos assim, deu um problema, o sol e tal. Não, fala com Deus. Deus é que vai te ajudar. Porque Deus criou essas coisas para todos. Isso não ele não vai ajudar a te livrar das situações difíceis, ele não vai ser o teu salvador. O sol ali tá uma criatura, é uma criação, uma obra, né? Não é nem uma criatura, não é um ser vivo, mas é uma criação de Deus. Então não é para ficar, né? Então Deus deu esse conselho. E o verso 20 ele fala, né? Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, né? Para que lhe sejais por povo hereditário, como nesse dia se vê. Então no verso 20 ele já diz, é o Deus que fez isso. Então não seja tentado a olhar para eles como eles sendo os teus libertadores. Deus é teu libertador, Senhor, ali, Jeová, a palavra, né? E tem mais alguns versos sobre isso, Salmos 123, verso 1. Vai nos falar também a respeito de algo muito interessante. E aí, lê primeiro o 121, o verso 1. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Olha que interessante. Levantarei os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro. Olha só, ele está olhando para os montes e está dizendo o seu socorro vem dos montes.
Que estranho isso. Aí veio o verso 2. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, essa língua, algumas bíblias, algumas versões, elas não trazem dessa forma. Eles já colocam uma pergunta, de onde virá o meu socorro? Mas no original, eu não conferi isso com absoluta certeza, mas na maioria dos casos que isso acontece, essa Bíblia, a Almeida Corrigida Fiel, ela traz um sentido mais próximo ao original, da maneira como eles estavam falando. Então, mesmo que seja uma maneira que às vezes pareça meio estranha, peraí, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Mas o socorro dele não vem dos montes, não vem das obras de Deus, da criação de Deus. Mas aqui o que ele está dizendo é uma lição que vai além do que meramente isso, porque ele não está cometendo o erro que Deus disse para não cometer. Pelo contrário, ele está dizendo, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Porque ao olhar para os montes, o que ele lembra? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele vê o que Deus criou, vê a grandeza daquilo e ele lembra, Deus fez isso, então ele vai me ajudar. Ele tem poder para me ajudar, ele é grande. Então, nesse contexto, então como eu falei, existe uma grande probabilidade disso, ainda não certifiquei, às vezes isso vai além da minha capacidade do hebraico de compreensão, às vezes precisa analisar a estrutura do texto e tal, e eu não tenho essa capacidade, por enquanto, né? Talvez algum dia, Deus sabe. Mas o que eu posso dizer assim é que o texto ali já nos deixa claro que a criação tem um objetivo de nos direcionar ao Criador, de lembrar dele e nos levar a ele. Agora o Salmo 123, verso 1. Agora sim. A ti levanto os meus olhos, e tu que habitas nos céus. Então Deus habita nos céus e ele levanta os olhos a Deus. Então, mesmo o céu, quando a gente olha para o céu azul ou à noite com as estrelas, a gente não vê a Deus, mas a ti levanto os meus olhos, a tu que habita nos céus. Então, você pela fé eu olho para algo que está acima, algo grande, e eu lembro, Deus habita no céu, Deus está além. E isso aqui é só uma demonstração pequena de algo que, na verdade, é muito maior, daquele que é muito maior que tudo isso. Aí, é a ele que nós devemos levantar os nossos olhos, né? E aí, nós vamos agora ver mais dois versos. Um é Provérbios 30, verso 13. Um pouquinho para frente ali, Provérbios 30, 13. E aí depois em Isaías. Vamos lá, Provérbios 30, 13. Pode ler. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Então, veja só, é uma forma de dizer, né? Os olhos altivos, então ficam sempre olhando por cima, assim. E as pálpebras sempre levantadas, assim. É uma forma de demonstrar que eu sou melhor, eu sou superior. Desse pensamento, é uma forma física de... E talvez todos aqui já tenham passado por alguma experiência, alguém que já olhou assim pra ti, meio que olhando por cima, assim, tipo, eu tô por cima, você é inferior. Isso não é a maneira que Deus nos recomenda agir, mas diz que há uma geração que faz isso, uma geração orgulhosa, egoísta, né? Orgulhosa, soberba, arrogante. Então, isso não é bom. E o verso agora de Isaías, capítulo 40, o verso 26. Pode ler aqui. Levantai ao alto vossos olhos e vede que criou estas coisas. Foi aquele que fez sair o exército dela, segundo o seu número. Ele a chama a todos pelo seu nome, por causa da grandeza de sua força, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Que é isso aí, se referindo às estrelas. Então levantai vossos olhos onde? Ao alto. E veja quem criou estas coisas. Então, quando a gente olha para as coisas criadas, a gente deve ver pela fé quem criou. Não meramente ver as coisas, nossa, isso é tão grande, eu vou adorar isso porque é muito grande. Então, assim, Deus está dizendo, levante os olhos. Mas o povo de Israel tinha a fraqueza. Então, se eles já tinham aquela tendência, muitas vezes é melhor nem... Calma, não fique olhando assim, não. Busque a Deus, contemple a Deus, conheça. Quando aí a pessoa tiver a Deus como o único Deus verdadeiro, conhecer a Deus, aí não vai haver perigo de ficar olhando para as obras. Mas aquilo lá era
havia uma tendência muito forte deles. Então, muitas vezes Deus pede para algumas pessoas, não faça isso, mesmo que aquilo não tenha problema, na verdade seja algo bom e que Deus, em outras situações, pediu para as pessoas fazerem, mas dependendo a pessoa, a história dela, pode ser um ponto fraco, pode levar ela ali o inimigo pode ter uma entrada e tentar desvirtuar aquilo. Então, muitas vezes, por exemplo, os nazireus, que deveriam ficar sem tomar nenhuma bebida alcoólica quando faziam, né, o seu voto, quando a gente lê lá, isso é algo que eu não sabia, mas quando eu prestei atenção, está escrito na Bíblia, eu não tinha prestado atenção as outras vezes, Deus falava que quem vai ser um nazireu não é somente para não tomar vinho, bebida alcoólica, mas não era nem para comer uva, nem para comer uva passa, nada da uva, nem as coisas que não têm álcool. E aí tem diversos motivos. Talvez os métodos que eles tinham na época, mesmo o suco fosse ter um pouquinho de álcool e era mais difícil a preservação. Tinha formas de ter, assim, mas tem que ser fresco na hora. Se você às vezes pega uma uva que já está meio que passando no próprio pé, ela já vai ter um pouco de álcool. Então a forma deles fazerem a uva passa e tal. Então, para não ter risco de qualquer contaminação, Deus disse até para coisas que seriam saudáveis, não tome. E também, às vezes, para não dar vontade. Então, às vezes a pessoa está ali, está usando o que é bom, mas dá vontade de tomar um vinho, que naquela época era muito cultural e tal, mas não era para fazer, e daí fica aquela coisa assim. Então, Deus muitas vezes nos pede para nós não fazermos coisas boas por um propósito maior. Então, Deus sabe a nossa realidade, Deus sabe os propósitos que Ele tem para nós, as nossas fraquezas também. Então, aí fica já um ensino bem interessante. Mas, voltando aqui, quando a gente levanta nossos olhos para o alto, para o céu, a gente deve ver quem criou essas coisas. Esse texto ele é bem claro para dizer, ver de quem criou essas coisas. E não só ele criou, ele cuida delas. O exército das estrelas, Deus sabe todas pelos nomes. E aí quando a gente vai vendo os estudos sobre a astronomia, né, as estrelas, as galáxias, a quantidade de estrelas que existe no universo, que se conhece, que se tem ideia que existe, é maior do que o número de grãos de areia em todas as praias da Terra, né? Dos cálculos aproximados que são feitos. E com exatidão a gente não sabe, né? Só que, claro, Deus não dá nome a cada grão de areia, mas Deus dá nome a cada estrela, né? E quando a gente vê a quantidade de estrelas, assim, são trilhões de trilhões de trilhões, é um número gigante, foge da nossa capacidade de entender até mesmo o número. Então, e Deus conhece cada uma pelo nome, como diz aqui em Isaías 40:26, né? Chama todas pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Incrível isso. Vamos ver agora mais um texto. Êxodo 15:26. Aí nós encerramos o estudo de hoje. Êxodo 15:26. Pode ler. E disse: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares o teu ouvido aos mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Muito obrigado. Então veja que interessante. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus. E fizeres o que é reto diante dos seus olhos, os olhos de Deus. Esse é o princípio. Que devemos seguir. Por quê? Quem aqui quer ter saúde? Quem aqui não quer ter as doenças que povos tiveram? Os egípcios, estudos nas múmias, tomografia que eles fizeram, talvez ressonância, mostraram que as múmias, né, que eram pessoas importantes no Egito, lá faraós e pessoas da realeza da época, eles morreram de câncer, de infarto, diabetes, problemas de saúde que nós temos hoje muito comuns, AVC. Então existem evidências nesse caminho, e quando nós vemos
que Deus disse, se vocês o que fizerem, ouvirem o que eu estou falando e fizerem o que é reto diante dos olhos dele, né, dos olhos de Deus, Deus daria saúde. Então, na questão de saúde, muito mais do que eu acho, do que eu gosto, do que alguém diz, do que alguém pensa, do que alguém estudou e tal, é o que Deus sabe. Porque Deus não acha alguma coisa, Deus sabe, e ponto. O achar dele é a realidade, é a verdade, ele não tem, assim, como fazer limitações. Então, o que Deus sabe, o que Deus vê, e se a gente acreditar nele, a gente só sai em benefício, a gente só sai ganhando se a gente acreditar e fizer o que ele sabe ser melhor. Então, quem que deve ser a fonte do nosso juízo, da nossa interpretação? Deus, os seus olhos. Olha só, reto diante dos seus olhos. O que Deus considera reto, o que Deus considera bom, o que Deus considera o melhor. Siga aquilo, acredite naquilo e aí Deus vai abençoar. É simples, é óbvio. Quando a gente teima, a gente fica, não, porque eu gosto disso, não, porque não é bem assim, porque tem isso, tem aquilo, tem esse estudo científico aqui que diz isso, aquilo outro. Os estudos científicos, uma boa parte deles é comprado, uma boa parte deles não é verdadeiro, eles demonstram algo que não é verdade, não é real. Outros, mas assim, a maioria deles fica além do que a gente consegue compreender, especialmente eu digo na área da saúde. Estudos populacionais, estudos de hábitos de vida e tal, tem muita evidência, muita coisa que está sendo mostrada, mas pode ter certeza. Quando algo de um estudo científico está de acordo com o que Deus já revelou, pode acreditar. É naquela linha mesmo. Mas mesmo assim ainda não compreendeu a totalidade. Mas quando um estudo científico diz algo diferente do que Deus disse, não tenha dúvida. Aquele estudo ou foi comprado, ou não é verdadeiro, ou é a limitação do método. Às vezes a pessoa tem tantas variáveis, é algo tão complexo, não se consegue perceber ali a realidade sobre aquilo, a verdade. Então, não confiar na ciência cegamente. Essa é a que é falsamente chamada ciência, né? Então, vamos encerrar por aqui hoje o nosso estudo. Vamos fazer uma oração, pedir para o meu amor fazer a oração. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, porque temos a Tua Palavra que ilumina os nossos olhos e que conduz os nossos passos, colocando o querer e o realizar dentro de nós. Pai Celestial, nos ajuda, Santo Deus, a te obedecer, a guardar os Teus mandamentos, os Teus estatutos, para que possamos, a Deus, ser obediente e gratos também por tudo aquilo que o Senhor nos orientou e deixou para que possamos viver e ter uma vida em abundância aqui nessa terra. Nos concede Teu maravilhoso Espírito Santo, Senhor, para viver essas bênçãos e para também receber, Santo Deus, as bênçãos da obediência, para que nenhuma enfermidade que caíra sobre os egípcios venha cair sobre nós e nossa família. Toma a nossa vida em Tuas mãos, toma cada pessoa que estão assistindo, que irão assistir esse vídeo. Que Teu Espírito Santo possa transformar essas vidas para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. O Espírito Santo esteja guiando cada um. Amém.